Descobrir uma traição não é fácil não, viu? E descobrir duas, pior ainda, né? Pra rir não, o caso é sério. Pois é, bora lá para mais uma história de um seguidor. Meu seguidor, ele me relatou que foi casado durante 20 anos com uma mulher. Durante 20 anos da vida dele, ele disse que foi um pai dedicado, um marido fiel, né? Nunca traiu ela, nunca tinha traído não, ele nunca traiu ela. Ele falou que sempre amou ela, sempre amou os filhos dele. E detalhe, ele tem um filho que é especial, né? Que ele tem especial, esqueci o nome do coisinha que ele tem. E aí, ele sempre com o maior amor com esse filho dele, né? Porque o filho dele é especial, então precisa de mais carinho, mais cuidado, né? Aí tá bom. Aí ele tinha aquele amor todo por ele, pelo filho, pela esposa, né? Pela casinha dele, sempre dedicado à sua família. Aí tá bom, um certo dia, depois de 20 anos de casado, ele veio descobrir uma traição da sua esposa. Ele descobriu que sua mulher havia traído ele. Só que aí ele, por amar, né, demais a esposa dele, ele resolveu perdoar, né? Por amar a esposa, por não querer ficar longe do filho dele, ele resolveu perdoar, né? A esposa. E perdoou a esposa e continuou o relacionamento. Só que aí, depois que ele perdoou a esposa, ele descobriu uma nova traição. Pouco tempo depois, 3 meses depois, na verdade, que ele perdoou a esposa, ele descobriu uma nova traição, né? E aí o mundo dele caiu, porque ele veio saber de traições dela. E tipo, depois que ele viveu 20 anos com ela, que ele veio descobrir essas traições. E aí, para ela não ficar por baixo da situação toda, para todo mundo não ficar contra ela jogou ele contra a família dela, né? A mãe dela havia emprestado um cartão para ele de crédito, para ele poder usar esse cartão de crédito. Aí a mulher dele, a mulher dele, no caso, a mãe dela, que é a dona do cartão. Só que o cartão ficou na responsabilidade dele. E aí ela pegava o cartão dele, usava o cartão dele, ele ia pagando, ela usava, ele ia pagando. Só que chegou um momento que ela usou demais, ele não conseguiu pagar essas faturas que estavam em atraso. E aí o cartão acabou que sujou, né? E ela comprava coisa para amigas dela, né? Tomava dinheiro emprestado para amigas dela, né? Tudo isso e aí acabou sujando o cartão. E aí a mãe dela ficou chateada, né? As irmãs dela ficou chateada porque o cartão estava na responsabilidade dele. E aí a família dela acabou ficando com raiva dele por causa desse cartão. E aí ele nesse fim de relacionamento ele não teve apoio da família dela em nada, porque todos estavam chateados com ele por causa desse cartão. Foi a maneira que ela usou para poder, né, botar ele contra a família, né? E aí ele, depois que soube esse fim de relacionamento, essa traição, ele usou o filho, né? Ela usou o filho dele, né, para poder fazer sujeira. Ela não deixava, mas ele vê o menino, entendeu? O menino, o nome tá na cabeça. Não é síndrome de Down, não. O menino não. Ele é especial, agora ele é. Ou esqueci o nomezinho agora. Eu sei que ela usou a criança, né? Usou a criança para isso, né? E aí ele pegou e queria ver o menino, ele não podia, ele não deixava, ela não deixava. Tá na justiça rolando um processo aí. Por quê? Porque depois disso ele ficou preocupado. Será que esses meninos são meus filhos mesmo? Tipo, ele tem amor. Ele falou, Mila, sendo ou não sendo, eu vou ter o mesmo amor de pai, porque eu criei esses meninos. Só que é o seguinte, ele não tem certeza hoje que os meninos é filho dele. Por quê? Por causa da traição. Entendeu? Como foi muita traição que ela fez, não foi uma traição só, ele fica com medo do menino não ser filho dele. Então ele pediu um DNA para ter certeza se é filho dele ou não. E aí esse processo está aí na justiça correndo, mas complicado. A mulher foi na porta dele, do trabalho dele e tudo, depois da separação. Ele perdeu o emprego dele por causa desse barraco que ela fez. Ela foi pro trabalho dele, pra frente pro trabalho dele, fazer conversa lá, procurar briga, sabe, procurar confusão. E aí acabou que ele fez o trabalho, perdeu o trabalho dele. Mas hoje ele já encontrou outro, entendeu? Quando terminaram, ele saiu de casa, deixou a casa lá toda bonitinha, toda montadinha para ela e pros filhos, porque ele não queria deixar os filhos dele, né, numa situação ruim. Ele hoje já conseguiu a casa dele, tá vivendo a vida dele, mas ela não deixa ele em paz. Vira e mexe, ela tá perturbando a vida dele. E outra, para ele ter paz hoje vai ser complicado, porque a